Olá, olá, olá! Vamos falar hoje com o nosso mestre maravilhoso, o Garriga. Vamos esperar as pessoas entrarem. Estou muito empolgada. Todo mundo sabe que eu sou fã número um. Vamos entrando. Olá, olá. E aí, minha gente? Oi, Sudane, querida. Tudo bem? Oi, Lai. Ai, que bom que tá aqui. Gente, o Garriga vocês já sabem, né? Muitos aí já sabem que é o meu mestre maior aqui. Tá entrando aqui. E a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? Que é, inclusive, um dos meus livros favoritos dele. Aliás, eu gosto de todos, né? Sou suspeita para falar. Mas vamos lá, deixa eu adicionar ele aqui. Ah, que legal! Oi, Rodrigo, querido, tudo bem? Oi, Hola, hola, Luciana. como está? Teremos tradutor? A Nath tá aí? No, no pensé en esto. Uy, es verdad Não? que... E agora? Eu te entendo. Mas vamos lá, então. Mas acho que as pessoas van a me comprender. Nem acho. E eu fiz... Como fazer para que as pessoas entrem também da minha parte? Tem que fazer algo no Instagram? Não, elas já estão recebendo lá, conforme tu tá online. Elas já. Vale, vale. No, no, no sabía como você que queria fazer, não sabia. Não, eu achei que tava. Que a outra vez a gente fez com tradução, né? E aí eu A, achei que ia a ser. outra vez, Mas tudo bem. a outra vez fizemos com tradução. A Nath estava. Ah, eu não me lembro do passado. Não, se a gente entender, tá tudo certo. A gente vai com paciência aqui, não tem problema. Mas, não, mas haveria podido falar com ela. Ela me perguntou, eu pensei, acho que não é necessário, mas, bueno, Não, tá tudo una, certo. una pena, una pena. Não, tá tudo. Bueno, pero vamos a... Mi forma de hablar español es lenta, clara. Eu creio que as pessoas vão me compreender. Não, vão sim, tá tudo bem. Fica bem à vontade, tá? E aí, vamos falar desse tema que as pessoas. A dificuldade, né, Garriga, que as pessoas têm de concordar com o que foi, né? E eu vejo, às vezes eu tenho algumas seguidoras que me seguem há muitos anos, né? Eu tô há 7 anos aqui. E desde o início é a mesma dor. É como se a pessoa não quisesse abrir mão daquela dor que ela não aceita algo na vida dela que aconteceu lá no passado, né? E não se permite ser feliz. E eu digo que parece óbvio, mas né, dizer sim para a realidade era para ser óbvio, mas é o maior sofrimento que gera nas pessoas, né? Eu ainda ontem postei um texto teu aqui do livro que fala disso. Agora eu fechei a página aqui, que a gente é muito bom em sofrer, né? Sofrer não é fácil, mas somos muito bons nisso, que a gente tem um talento para gerar sofrimento. De onde que vem isso? O que, que acontece por trás? No, ah, el corazón profundo de las personas está preparado para abrazar todo aquello que la vida trae, aunque sea doloroso. El problema es acceder y conectar con este corazón profundo, porque a veces la vida nos golpea, nos frustra, nos destroza
y no cabe en nuestro organismo todas las emociones que supone hacer frente a este dolor. A veces el organismo no encuentra la manera de procesar el dolor, la rabia, la impotencia, la indignación, la culpa, la vergüenza, para poder abrazar e integrar aquello que la vida quiso. A veces son traumas muy difíciles, una violación, abusos, la muerte de un ser muy querido, una enfermedad que aparece y configura un destino muy difícil para la persona. También en el sistema familiar ha recibido la visita de hechos que han resultado muy dolorosos. Entonces, claro, el organismo es capaz de dar cabida a todos los sentimientos y vivencias que se necesitan para procesar, integrar, digerir y poder conectar con el corazón profundo. Y el corazón profundo solo conoce una nota, que es el sí, el sí, el sí a la vida. El corazón profundo abraza la realidad. Nuestra mente y nuestro organismo a veces no puede hacerlo y dice que no, pero yo a veces he dicho que un trabajo terapéutico es un proceso de transformación de nos en sís. Es decir, una persona se ha atascado en su camino porque no logra procesar, integrar y decir que sí a hechos que le han sucedido y se queda parado en su camino. Por ejemplo, una separación de pareja. Mi pareja me deja y yo no logro dar cabida a todas las vivencias que supone esto para hacer el viaje que me ha de llevar a la aceptación, al asentimiento, y el asentimiento y la aceptación serán la puerta que me hace libre para empezar otra nueva relación, por ejemplo, ¿no? Así que en la vida, hace un tiempo escuchaba a un periodista que tuvo un cáncer de próstata bastante agresivo y claro, con el cáncer de próstata eh, le hizo mirar la posibilidad de la muerte. Y mirar la posibilidad de la muerte le hizo mirar con más profundidad cómo estaba viviendo y su manera de vivir. Y este hombre decía que había llegado a la conclusión de que había dos tipos de personas en el mundo. Los agradecidos, que son aquellos que toman lo que la vida nos hace, aunque sea difícil en su momento, y sienten que todo puede ser aprovechado al servicio de la vida, y estaban los acreedores. Acreedores significa personas que siempre piensan que la vida no les ha dado lo suficiente, que la vida les ha tratado mal y esperan que en algún momento la vida se porte bien y les compense y les dé aquello que les falta para tener una vida adecuada, ¿no? Entonces, pero lo vemos en terapia también, personas que trabajan para lograr un lugar de conformidad o de gratitud con la vida, o personas que tienen una posición antivida, que se instalan en el victimismo, que se instalan en la queja, que se instalan en el resentimiento, que se instalan en la venganza, que se instalan en el perfeccionismo, que se instalan en el orgullo, que se instalan en una posición asustada ante la vida. Y claro,
todas estas posiciones de sufrimiento que vienen de que no hemos sido capaces de integrar lo que la vida ha querido, lo que hacen estas posiciones es hacer sufrir a los demás. Entonces, bueno, muchas veces he mencionado a un filósofo francés, Cioran, que dice, este hombre decía que la mayoría de la gente le falta la fortaleza de sufrir para dejar de sufrir. Es decir, que necesitamos la apertura al dolor y necesitamos la apertura a las emociones difíciles. Y claro, a veces el organismo sufre tanto. Eu acho que é do Bert que fala, às vezes é preciso perder um pouco mais. Sí, sí, estar de acuerdo en perder un poquito más para poder ganar a continuación otra puerta que se abre en el camino, ¿no? Así que, claro, para decir sí a la vida se necesita que estemos familiarizados o dispuestos al viaje del dolor también. Claro que un organismo a veces no puede vivir el dolor. Un niño de 5 años que pierde a su madre, el dolor es tan grande que su cuerpo no puede hacerle espacio a este dolor. Con suerte vivirá este dolor cuando tenga 25 años e integrará a la madre e integrará la muerte de su madre. Con menos suerte se pasará la vida diciendo mi madre no debería de haber fallecido, así que porque mi madre falleció, entonces tengo una vida difícil. Ahí no sé si está Natalia, no sé si está Natalia, Quer entrar, Nath, para. porque veo que Joan Garriga Brasil está viendo este vídeo en directo, bueno, no sé. Eu fixei. Natalia, si estás a acto de presencia, si puedes quedarte un rato y quieres, aquí estoy, dice. Que, no, si tienes un rato, Natalia, no, no sé si podrías traducir algo. Si no lo tienes, nada, ¿eh? Yo voy hablando en español lentamente y creo que se entiende. Ah, mira, dice, entro en un minuto. Estamos te entendendo aqui, tá tudo bem também. Mas se ela entrar. Y bueno, pues esto, que hay personas que siempre se quejan de algo. Y hay personas que miran a la vida incluyendo lo que ha sido difícil y agradecen también. Pero lo que digo en mi libro de decir sí a la vida es de que la mente y el organismo se oponen a la realidad cuando duele, pero el corazón profundo sigue abierto a la realidad y al entendimiento de que la vida tal y como ha sido, pues es valiosa a pesar de que haya dolido. É, mas é interessante porque eu vejo as pessoas com consciência, o quanto aquilo prejudica, o quanto ela tá travada e não consegue abrir esse espaço no coração. ¿Puedes repetir personas que qué? Que tem consciência, que querem mudar, mas não consegue abrir esse espaço no coração para dizer sim. Querem sair, né? Querem. Me vem algumas alunas aqui na cabeça que querem, mas que desafiador. Sí, claro, a veces es difícil. Y yo a veces digo que las personas queremos cambiar con la condición de no tener que cambiar. Me gustaría que todo cambiara, que las cosas fueran distintas, pero sin que yo tuviera que cambiar. Y a veces queremos seguir disfrutando de los beneficios secundarios de nuestra posición. Yo quiero seguir diciendo a la vida que mi madre no me dio lo que necesitaba. Y quiero seguir sintiéndome una persona que le reprocha a la madre. Y al mismo tiempo quiero cambiar para que mi pareja vaya bien. Bueno, pero que tu pareja vaya bien
y que te mantengas en la posición de reproche a la madre y de reproche a la vida es incompatible. Entonces, claro, en algún momento la persona tiene que entrar en conflicto consigo misma y tomar la decisión interior de en qué dirección va a trabajar. En la dirección de seguir alimentando el reproche o en la dirección de rendirse e integrar lo que fue posible con la madre, incluyendo las heridas, incluyendo las monedas difíciles, lo digo por mi libro de dónde están las monedas, y esto también es una decisión. Y a veces esta decisión en un proceso terapéutico lleva tiempo, porque la persona está pegada a su hábito y sigue pegada a su hábito y necesita un tiempo para comprender que es incompatible que E las cosas cambien y que uno no cambie. às vezes ela quer fazer o movimento oposto, né? Para isso fluir, eu preciso olhar para o meu pai. E não, tipo, ela quer para ter um benefício e não para de fato fazer um movimento genuíno. A ver, puedes repetir, Luciana? Às vezes a pessoa quer olhar para os pais no movimento de tentar integrar para ter um benefício de fluidez na vida, mas como se fosse um movimento, Ah, tipo, un poco estratégico, comercial. que aí não Ah, é, ya. né? Não é Claro, claro, pero esto es, claro, es, si nos mantenemos en el marketing, si nos mantenemos en la transacción comercial, claro, no funciona, porque integrar a los padres uno lo hace como una rendición del corazón, no como una estrategia para ganar dinero en la vida, por ejemplo. Si tiene la teoría de que integrar a los padres significa abundancia económica, porque claro, es que es un proceso emocional, íntimo, profundo, sagrado, que, que uno lo hace por la razón principal de que de esta manera se siente mejor persona y se siente mejor consigo mismo también, porque en definitiva los padres a partir de un momento viven adentro. Claro que hay la relación real con los padres, pero sobre todo los padres están adentro, no están en su casa. Así que, claro, ponerse en paz con la vida y ponerse más en paz con los padres y poder decir sí significa ponerse más en paz con uno mismo y poder decir sí también a todo lo que uno es verdaderamente. Y significa la posibilidad de ser verdadero en todo momento del día, en lugar de vivir con una máscara, la máscara del resentido, la máscara de la víctima, la máscara del perfeccionista. Así que tiene muchas ventajas, pero claro, tiene que ser un movimiento emocional de caer a veces en el dolor, porque uno dice, bueno, pero mi madre, a veces no comprendemos las dinámicas de la familia de origen. Y esto también se necesita comprender qué pasaba con la madre, qué pasaba con el padre, para poder encontrar un poquito de alivio. Y aquí nos está visitando Santa Natalia. Nada de santa. Bien. nada. Oi, No, Lu, boa tarde. Boa tarde. tú, Natalia, me preguntaste y yo no me acordé que la otra vez habíamos hecho con traducción. Eu perguntei, Lu, será que eu preciso da minha participação? Ele falou, não, acho que a gente se vira. Eu falei, ah, perfeito. Eu falei, não quero me intrometer. Não, mas com certeza todo mundo entendeu muito bem. Eu estou aqui para o que precisar. Eu estou fora de casa. Eu espero que a conexão permaneça. Eu estou aqui à disposição. Posso traduzir se for necessário, sem problema. Usted está no carro. Eu estou no carro, mas a Clara vai dirigir. Depois eu acompanhei ela a fazer um trâmite de documentos. Estou aqui. Não se preocupem que eu estou disponível. Bueno, Um prazer acompanhar essa live.
Muchas gracias, Natalia, muchas gracias. Um prazer. Bueno, estábamos en el tema tan esencial de decir sí o decir no. Garriga, eu que- pensei em tu falar um pouquinho. Eu sei que é um assunto mais profundo, extenso, mas o mapa dos transtornos, eu acho ele tão importante dar um- uma pincelada, né, nessa consequência de uma coisa e da outra que vai refletindo nos comportamentos da vida. E na falta de conexão ali também, né? Eu sei. Es que Uhum. você, Luciana, você não fala português, você fala carioca. Carioca é mais difícil para mim. Não, eu sou de Floripa e lá a gente fala meio rápido. Eu tô tentando falar devagar aqui. Lúcia, ¿Você é de Floripa? ¿É de Floripa? Ah. ¿Qué dijo Natalia? que en Floripa hablan muy rápido y que eso puede ser que confunda un poco, que ella sabe que es un tema muy largo, muy extenso, pero que si pudieras compartir un poco al respecto del mapa de los trastornos, Ah, Luciana dice que le parece muy interesante cómo vas encadenando de una cosa a otra, si lo pudieras compartir, aunque sea brevemente. sí. Y de todo lo que yo he escrito, este mapa de los trastornos me parece que es de las cosas que tendrá futuro, porque a veces lo explico en los grupos y lo demuestro, y la gente tiene comprensiones muy claras de cómo funciona el sistema y de cómo funciona la persona. E de tudo que eu já escrevi, eu acho que o mapa dos transtornos vai ser uma das coisas que tem mais futuro, porque quando eu explico isso nos grupos, nos workshops, as pessoas têm grandes compreensões a partir dele. Sí. Sobre todo profesionales que acompañan personas. E, sobretudo, para os profissionais que acompanham outras pessoas. Claro, yo lo que digo es que hay una dialéctica entre la voluntad y los deseos del yo y, y la realidad tal y como es. O que eu falo é que existe uma dialética entre a vontade e os desejos do eu e a realidade tal e como ela é. Y nosotros podemos lanzarle a la vida nuestros deseos. E a gente pode expor, lançar para a vida os nossos desejos. Quiero casarme, quiero tener hijos, quiero llevarme bien con mi hermano. Quero me casar, ter filhos, me dar bem com meu irmão. Pero la vida a veces nos duele porque no ocurre lo que queremos. Mas a vida às vezes dói em nós porque não acontece aquilo que a gente deseja. Y quiero tener hijos, pero los hijos no vienen. E eu quero ter filhos e eles não vêm. Quiero estar sano, pero me diagnostican una enfermedad. Quero estar saudável, mas eu recebo o diagnóstico de uma doença. Hubiera querido que mi madre viviera y murió cuando tenía 6 años, por ejemplo. Eu tivesse querido que a minha mãe vivesse, mas ela morreu quando eu tinha 6 anos, por exemplo. Entonces, el camino que nos mantiene sanos es el camino del asentimiento. Então, o caminho que nos mantém saudáveis é o caminho do assentimento. Y esto es un camino para valientes, E se trata de um caminho para os valentes, porque significa estar dispuesto al viaje emocional para llegar a esta orilla del asentimiento. porque significa estarmos dispostos a essa viagem emocional para chegarmos até a margem do assentimento. Y significa sumergirnos en el dolor. E significa também mergulharmos na dor. Cuando nos sumergimos en el dolor, nos mantenemos más cerca del amor. E quando a gente mergulha na dor, nos mantemos mais perto do amor. Entonces hay personas que logran decir, sí, así lo tomo como parte de mi vida. Então, há pessoas que conseguem falar sim, assim eu tomo tudo como sendo parte da minha vida. Aunque no lo hubiera elegido, aunque no me gustó, Mesmo que eu nunca teria escolhido isso, mesmo que eu não tenha gostado do que aconteceu. y hay personas que hablan con la vida y le dicen a la vida, has sido injusta y te has portado mal conmigo.
E há pessoas que falam com a vida: você foi injusta, você se comportou muito mal comigo. Y entonces las personas se comportan mal con la vida. E então as pessoas se comportam de um jeito ruim diante da vida. Entonces, si la vida se llevó a mi hermano que quería tanto y murió joven, Então, se a vida levou embora meu irmão, que eu amava tanto e que faleceu tão jovem, yo le digo a la vida, esto no tendría que haber ocurrido. eu falo para a vida: isso não teria que ter acontecido. Y tu muerte estás equivocada. E você, morte, está errada. Y yo soy más grande que tu muerte. E eu sou maior do que você, morte. Así que hago deportes de riesgo y me pongo en peligro. Assim, eu pratico esportes de alto risco e me coloco em perigo. Y todo para hacer un reto a la muerte de quién es más poderosa, si ella o yo. E tudo para desafiar a morte, vendo quem é mais poderoso, se ela ou eu. Hay tantas posiciones antivida, Há tantas posturas anti-vida, pero detrás de todas las posturas antivida se encuentra que la persona dice no. mas detrás de todas as posturas anti-vida encontramos a posição de que a pessoa fala não. Y este sería el primer orden del amor, que es el de la inclusión absoluta de todo lo que es, de todo lo que somos. Essa seria a primeira ordem do amor, que é a inclusão absoluta de todo o que é, de tudo o que a gente é. Cuando los padres no tienen trastornos del asentimiento, Quando os pais têm transtornos do assentimento, no pueden asentir a sus padres, no pueden asentir a las heridas de su vida, não podem assentir aos próprios pais as feridas de suas vidas, a los dolores que les ha tocado. as dores que couberam ser sentidas por eles. Entonces tienen dificultades para estar en el lugar que les corresponde. Então, depois disso, eles têm dificuldades de estarem no lugar que lhes corresponde. El hombre que no toma a su madre y luego, en lugar de ser pareja de su mujer, pretende que la mujer sea poco menos que su madre. O homem que não toma a própria mãe e que depois, na relação de casal, pretende que sua mulher seja quase como uma mãe. O la mujer que perdió un hermano y está sumergida en energía de muerte. Ou a mulher que perdeu um irmão e encontra-se mergulhada na energia da morte. Y entonces no puede tomar con fuerza su lugar de pareja con su E marido. então não pode assumir com força o seu lugar de parceira ao lado do marido. Entonces los trastornos del asentimiento generan trastornos del lugar. Então, os transtornos do assentimento geram, por sua vez, transtornos do lugar. Y una regla de buen vivir dice que estamos mejor cuando las personas están en el lugar que les corresponde. E a regra do bom viver fala que a gente, as pessoas, estamos melhor quando estamos no lugar que nos corresponde. Y este es el segundo orden del amor, E essa é a segunda ordem do amor. que cada quien esté en el lugar que le corresponde. Que cada um esteja no lugar que lhe corresponde. Que los padres sean padres, que los hijos sean hijos, Que os pais sejam pais, os filhos, filhos. que en la pareja cada uno esté al lado del otro, Que na relação como adulto. estejam um do lado do outro como adultos. Y claro, sí, a veces hay trastornos del asentimiento en nuestra vida o en nuestra historia familiar que generan que no podamos estar en nuestro lugar como padres. Às vezes há transtornos do assentimento na nossa vida ou no nosso lugar, na nossa vida ou Nuestra na historia história da familiar, família, que geram, por sua vez, que a gente não possa estar no nosso lugar. traumas, heridas, sinsabores. Traumas, feridas, problemas. Cuando los padres no logran estar en su lugar, E quando os pais não conseguem estar no seu lugar, el hijo no consigue satisfacer sus necesidades. o filho, por sua vez, não consegue satisfazer suas próprias necessidades. Los hijos necesitan pertenencia,
amor, cuidado, respeto, libertad, estimulación. Os filhos precisam de pertencimento, amor, cuidado, respeito, estímulos. Sí. Y cuando no logran satisfacer sus necesidades, toman una posición sustitutiva, que es una postura, se convierte en una postura en la vida. E quando eles não conseguem satisfazer as suas necessidades, eles assumem uma posição substituta na vida. O a veces están enredados con otras personas de la familia. Ou às vezes encontram-se emaranhados com outras pessoas da família. Imaginemos que la madre no tiene mucha energía de vida, Vamos imaginar que a mãe não tenha muita energia de vida, porque perdió a su madre cuando era pequeña. porque perdeu sua mãe quando era pequena. Entonces la hija, sin darse cuenta, tomó una posición de madre de la madre. Então a filha, sem perceber, assume a posição de mãe da própria mãe. Es como si quisiera curar el sufrimiento de la madre. Como se quisesse curar o sofrimento da mãe. Y toma una posición de salvadora. E assume uma posição de salvadora. Otros toman una posición, qué sé yo, de conciliadora. Outros, por exemplo, assumem a postura, a posição de conciliadora, De víctima, etcétera, etcétera. vítima, etc, etc. Claro, y ahí el niño aprende a estructurar el mundo desde esta posición. E aí a criança aprende a estruturar o mundo a partir dessa posição adotada. Y estos aprendizajes infantiles luego configuran escenarios adultos. E esses aprendizados infantis, por sua vez, depois configuram cenários adultos. Y el niño, en lugar de desarrollarse desde su verdad, desde su autenticidad, toma una máscara. E a criança, em vez de se desenvolver a partir da sua verdade, da sua autenticidade, assume, coloca uma máscara. Por eso el trabajo de constelación también es trabajo personal, no E por solo isso, sistémico. e por isso o trabalho da constelação em constelação é trabalho pessoal, não somente sistêmico. Porque el que tomó un rol de perfeccionista Porque aquele que assumiu o papel de perfeccionista tendrá que enfrentar el caos que vive en su interior terá que enfrentar o caos que habita no interior dele ou dela. Uma y, pergunta. y respetar el caos de la madre que tanto rechazó. E respeitar o caos da mãe que ele tanto rejeitou. Eu sempre digo, eu queria só que tu confirmasse essa informação. Agora eu posso falar rápido, né? Porque a Nath tá aqui. É que assim, eu sempre digo que o que a gente vê numa postura de constelação, de pai, estou no meio dos pais, é um processo de uma vida inteira para a gente cuidar, que é muito fácil voltar para aquele lugar, né? Se é possível a gente sair completamente desse lugar, porque vem de raízes de infância que a gente aprendeu a lidar a vida inteira, então, tipo, continuar nesse processo de tomar um cuidado, porque é fácil voltar para lá, ou se é possível, de fato, eu estar no meu lugar e não me preocupar mais com isso, né? Porque tem o orar e vigiar e diário ali, eu sempre direciono dessa forma, como tem que tomar cuidado, porque é meio que comum para a alma estar naquele lugar, né? Então, Espera, un pequeño resumen, Natalia, si puede ser. porque eu acho que caiu a conexão dela bem na hora. Agora, Ou foi a dela? falando a sua conexão. Será que é a minha? No, será, yo creo que es de Natalia, ¿no? Poxa, bem na hora da minha pergunta. Ahora se puede. Bueno, repite para mí, devagarinho. Tá, vou falar então. Eu acho que ela vai tentar entrar aqui de novo. Peraí. Só um pouquinho. Una persona pregunta que tuvo abusos en la infancia y pregunta si esto también exige asentimiento, cómo hacer. Bueno, claro, es algo que la realidad
ha manifestado, ha hecho, y la tristeza de personas que sufrieron abusos es que pasan muchos años y siguen sufriendo porque no han logrado integrar los abusos. Entonces se requiere apoyo, se requiere acompañamiento, se requiere compasión, se requiere abrazar a la criatura o a la joven o al joven que fue abusado, se requiere dejar la culpa con el abusador, hay que ver cada caso, pero obviamente, claro, es que la dificultad para decir sí es justamente con los hechos que nos han resultado violentos, difíciles o traumáticos. É que dizer sim não é concordar, né? Acho que as pessoas misturam um pouco essa palavra. No, no es que me guste, no es que lo he elegido, no es que lo quiero, es que simplemente sucedió de esta manera. Y sufro mucho más si vivo el resto de mi vida alrededor de esta herida que tuve cuando tenía 12 años o 15 años. Esta es la tristeza, que luego hacemos pivotar nuestra vida sobre algo que sucedió hace 30 años. Não se trata, não se trata, sinto muito, o telefone esquentou, tive que desligar e voltar, agora eu liguei o ar-condicionado. Não se trata de a gente gostar ou concordar, se trata simplesmente do fato de que eu irei sofrer muito mais se eu faço pivotar a minha vida ao redor daquela dor que eu senti. Sí. Por eso no tenemos que regalarle a nuestro pasado nuestro sufrimiento actual y futuro. Não precisamos de presentear o nosso passado com o nosso sofrimento atual e futuro. Si mi padre me golpeaba cuando era niño, Eu apanhava do meu pai quando criança, luego me golpeo yo a mí mismo depois eu continuo a apanhar de mim mesmo. o busco relaciones donde me siento golpeado. Ou eu busco relações onde eu apanhe. Entonces, le estoy regalando a la herida con mi padre mi desgracia futura. Então, eu estou presenteando a ferida com o meu pai, com a minha desgraça futura. Y esto es lo terrible de las heridas, que luego le regalamos más desgracia. Isso é o mais terrível das feridas, que depois a gente continua presenteando elas com ainda mais coisas difíceis, desgraças. Y pregunta Gabriela cómo salir de este dolor asintiendo. Bueno, es un proceso, no es que uno se levanta por la mañana y dice yo asiento. Bom, é um Asentir processo. Não significa que a gente acorda um dia pela manhã e fala eu assinto. es un viaje emocional que requiere a veces haber gritado mucho, haberse enojado mucho, haber llorado mucho, É uma haber viagem, escuchado el cuerpo profundamente. é uma viagem emocional que por vezes requer ter gritado muito, ter ficado muito brava, ter feito uma profunda viagem emocional, Mucho llanto, muchas lágrimas también. com muitas Reconocer lágrimas, el cuerpo. reconhecer isso no corpo. Pero este viaje es mejor a veces hacerlo con un buen acompañamiento. E essa viagem é melhor ser feita com um bom acompanhamento. Muchas heridas son heridas porque no teníamos a alguien que nos protegiera y nos acompañara. Muitas feridas são feridas porque não tivemos alguém que nos protegesse e nos acompanhasse. Y ahora podemos curar estas heridas con un buen acompañamiento. E agora a gente pode curar essas feridas com um bom acompanhamento. Cuando el acompañante es respetuoso, no juzga, es compasivo, Quando o acompanhante é respeituoso, não julga, é compassivo, es benevolente, benevolente, no se indigna por la realidad que le ha tocado vivir a la persona. não fica indignado diante da realidade que coube a pessoa a viver. Y conecta con el corazón profundo de todos los seres humanos. E se conecta com o coração profundo de todos os seres humanos.
pero en este viaje estamos todos, porque unos vivieron abusos sexuales, otros vivieron la pérdida de un ser querido, otros vivieron abandonos y soledades, y todos tenemos que mirar eh, la cara dolorosa de nuestra vida también. Sofreram abusos sexuais, outros abusos de outro tipo, problemas, perdas, e a todos nós cabe fazer essa viagem de integração. Porque si no lo hacemos, nos alejamos de nosotros mismos, nos perdemos a nosotros mismos. Porque se a gente não faz isso, a gente se afasta de nós mesmos, a gente se perde de nós mesmos. Y por eso luego la gente busca ayuda porque se perdió a sí mismo. E por isso depois as pessoas buscam ajuda porque elas se perderam de si mesmas. Y el terapeuta lentamente va acompañando este viaje para enfrentar el dolor. E o terapeuta lentamente vai acompanhando essa viagem para enfrentar a dor. No sé. La vida duele A vida dói. y la vida da mucha felicidad también, E a vida também dá muita felicidade. pero no podemos pretender que no duela, Mas a gente não pode pretender que não doa, porque duele. porque dói. Entonces, nos deberían enseñar desde pequeños a cómo sobrellevar lo que duele. A gente deveria ser ensinado desde crianças a como a gente lidar, a como a gente levar no dia a dia aquelas coisas que nos doem. ¿Sí? Hoy en día vivimos en una cultura que algunos filósofos llaman paliativa, Hoje em dia a gente vive numa cultura chamada por alguns filósofos de cultura paliativa. es decir, un rechazo absoluto de la más mínima incomodidad y dolor. Isso quer dizer uma rejeição absoluta a qualquer incômodo e a qualquer dor. Y el consumo de fármacos y de psicofármacos es masiva. E o consumo de fármacos e psicofármacos é massivo. Y no digo que los fármacos no sean útiles en algunos momentos, E não falo que os fármacos não sejam muito úteis em alguns momentos. pero cuando delegamos la gestión de nuestra vida en los fármacos, Mas quando a gente delega a gestão da nossa vida aos fármacos, perdemos la oportunidad de apropiarnos de nuestra vida, perdemos a oportunidade de nos apropriarmos da nossa vida, de ganar la fortaleza que tenemos, de ganharmos a fortaleza que temos, de estar verdaderamente cómodos en nuestra piel. de estarmos verdadeiramente confortáveis na nossa pele. Porque deja de haber fantasmas, deja de haber puntos negros. Porque assim deixam de existir fantasmas e pontos cegos. No quiere decir que todo lo que sentimos es cómodo y agradable. Isso não quer dizer que tudo o que a gente sente seja confortável e agradável. Yo puedo sentir el dolor del abandono de mi madre, por ejemplo, Eu posso sentir a dor do abandono da minha mãe, por exemplo. pero le hago espacio a este dolor, lo acepto como parte de mí Mas eu abro um espaço para essa dor e aceito ela como uma parte de mim. y no permito que este dolor dirija el resto de mi vida, E eu não permito que essa dor dirija o resto da minha vida. o este abuso, Ou esse abuso, o esta violencia. ou aquela violência. Então, a gente estava no transtorno de lugar. Estávamos en el trastorno del lugar. Sí. Cuando los padres no están en su lugar, esto genera trastornos de la satisfacción de la necesidad en los hijos. Quando os pais não estão no seu lugar, isso gera transtornos da satisfação da necessidade nos filhos. Entonces, esto
significa que el hijo pierde su autenticidad y se instala en una máscara. Isso significa que o filho perde sua autenticidade e se instala numa máscara. Tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte. Eu tenho que ser forte. O tengo que ser débil, tengo que ser débil. As máscaras. Y el fuerte empuja a la sombra su fragilidad. E o forte empurra para a sombra a sua fraqueza. Y el débil empuja para las sombras la fortaleza. E o fraco, por sua vez, a sua fortaleza. Por eso que tenemos que incluir aquellos aspectos que empujamos a las sombras de nosotros mismos, incorporarlos a nuestra vida también. Por isso que temos que incluir aqueles aspectos nossos que empurramos nas sombras, incluindo eles na nossa vida também. Trastornos del sentimiento es terapia existencial. Trastornos del lugar es terapia sistémica. Transtornos do assentimento a gente trata com terapia existencial. Transtornos do lugar com a terapia sistêmica. Trastornos de la satisfacción de las necesidades con terapias analíticas. E no caso dos transtornos da satisfação das necessidades com terapias analíticas. Las constelaciones, en mi opinión, trabajan todos los trastornos. As constelações, na minha opinião, trabalham com todos os transtornos. Porque los trastornos en la satisfacción de las necesidades generan trastornos de la presencia o del poder personal. Porque, por sua vez, os transtornos da satisfação das necessidades geram transtornos da presença ou de la... Del poder personal, del poder personal. O do poder pessoal, desculpem. Por ejemplo, si yo he creado una máscara de tengo que ser fuerte. Se eu criei a máscara de tenho que ser forte. Ya no puedo presenciar ni tener a mi disposición la fragilidad. Já não posso presenciar ou ter à minha disposição a fragilidade. Y esto está reprimido. E isso encontra-se reprimido. Entonces las terapias humanistas se ocupan de que la persona complete todo lo que es, que asuma sus sombras. Então, as terapias humanistas se ocupam de que a pessoa assuma tudo o que ela é, que complete, que integre as suas sombras. Y esto para mí es trabajo personal que es necesario en la constelación también. Isso, para mim, é trabalho pessoal, que também é necessário na constelação. Y es cierto que a veces vienen gente a trabajar y dicen, bueno, yo vengo a explorar mis implicaciones sistémicas. E é verdade que por vezes chegam pessoas e falam, eu quero explorar meus emaranhamentos, minhas implicações sistêmicas. Claro, pero la persona tiene que darse cuenta de que todo esto empieza por su manera de estar en el mundo. Claro, mas a pessoa tem que perceber que tudo isso começa com sua forma de ser e estar no mundo. Y como terapeutas trabajamos con la persona explorando su mundo relacional y vincular. E como terapeutas trabalhamos com a pessoa explorando seu mundo relacional e vincular. Sí. Pero también es necesario que incluya en su posibilidad todo lo que quedó reprimido en su historia. Mas também é necessário que seja incluído na sua possibilidade tudo que ficou excluído na sua história. Por eso mi libro de Viver na Alma, o subtítulo dice amar lo que es, amar lo que somos y amar a los que son. Por isso, o subtítulo do meu livro Viver na Alma é amar o que é, amar o que somos e amar os que são. Sí, sí, es amar todo lo que somos. Amar tudo o que a gente é. Eu acho que é esse. Eu sou apaixonada nesse livro aqui. Bueno, gracias.
trastornos de la presencia generan trastornos narrativos. E, por sua vez, os transtornos da presença geram transtornos narrativos ou da narrativa. Y entonces la persona dice es que el mundo es un lugar peligroso donde solo sobreviven los fuertes y esto es así porque a mí me tocó crecer solo sin que mis padres me apoyaran. Então, de repente, a pessoa fala: o mundo é um lugar inóspito, onde só sobrevive o mais forte, porque coube a mim sobreviver aos meus pais que não cuidaram de mim. Y uno cuenta su historia, E a pessoa conta sua história. pero las historias, no son la realidad. Mas essas histórias são somente histórias, não a realidade. Y generalmente son trastornos narrativos. E geralmente são transtornos narrativos. Nos contamos lo que encaja en nuestras heridas infantiles y en nuestras defensas, pero no nos contamos la realidad. A gente se conta a história que encaixa com as nossas defensas infantis e nossas feridas, mas não a realidade. Entonces, claro, cuando trabajamos con personas, a veces escuchamos sus relatos y sus creencias y ahí hay que trabajar un poquito para cuestionar. Então, quando a gente trabalha com as pessoas, a gente escuta seus relatos, a narrativa, e por vezes é necessário questionar e trabalhar com isso. Y, por ejemplo, muchas personas durante un tiempo cambian el relato de los padres. E, por exemplo, algumas pessoas por algum tempo mudam a narrativa, o relato a respeito dos pais. Y si la madre era la buena y el padre el malo, a veces ahora el padre es el bueno y la madre es la mala. E se a mãe era boazinha e o pai era o ruinzinho, por vezes isso é mudado e fica ao contrário. Hasta que logran la narrativa de que tal como fueron las cosas está bien. Até que conquistam a narrativa de que tal e como as coisas foram, está tudo bem. Y las buenas narrativas son aquellas en las que abren puertas de vida y todas las personas funcionan desde las posibilidades de su corazón. E as boas narrativas são aquelas que incluem todas as pessoas e abrem as portas, De ajuda-me, vida, Joan, a e puertas de abrem vida, as portas de possibilidades caminos de de vida vida. para caminhos de vida para todos. En un sentido radical, el mejor relato es el silencio de la mente, cuando no necesitamos pensar las cosas y solo las vivimos. Num sentido radical, a melhor narrativa, o melhor relato é o silêncio da mente, quando a gente não precisa pensar as coisas e podemos simplesmente vivê-las. Esto es muy difícil, Isso aí é muito difícil. pero dicen los santos que la realidad la conocemos en en este espacio breve que hay entre un pensamiento y otro pensamiento. Isso aqui é muito difícil, mas os santos iluminados falam que a realidade a gente consegue conhecer, aprender quando a gente acessa o espaço que está entre um pensamento e outro. Es decir, hay un lugar en el que no vivimos gobernados por los pensamientos, Quer dizer, existe um lugar onde a gente não vive governado pelos nossos pensamentos. sino que hay un silencio profundo. Um lugar onde existe um silêncio profundo. Bueno, las terapias narrativas, cognitivo-conductuales se ocupan de estos trastornos. As terapias cognitivo-comportamentais se ocupam deste tipo de transtorno. Sí. Y luego todo esto desemboca en los trastornos del sentido. E depois, finalmente, tudo isso chega até os transtornos do sentido. Para vivir es necesario vivir con sentido. Para vivermos é preciso que seja com sentido. Y el sentido no es la respuesta que nos damos a cuál es el sentido de mi vida. E o sentido não é a resposta que a gente dá à pergunta qual o sentido da minha vida. Uno puede pensar, el sentido de mi vida es ayudar a los demás, el sentido de mi vida es amar a los perros, yo qué sé.
A gente pode pensar, o sentido da minha vida é ajudar os demais, amar os cachorros, por exemplo. pero no es así. Mas não El, é assim. el sentido de la vida es sentirse vivo, sentirse conectado con la vida. Y quien se siente vivo y conectado con la Usa daqui vida da vida, bela. no se pregunta sobre el sentido de la vida, porque vive. E aqueles que vivem no sentido da vida não se perguntam a respeito do sentido dela. Y claro, cuando ha habido grandes traumas en el sistema familiar, cuando ha sido muy caótico con los padres, cuando uno no pudo satisfacer sus necesidades, cuando se aleja de sí mismo y tiene poca presencia personal, cuando hay graves trastornos narrativos, todo esto desemboca en el paisaje del sinsentido. Se pierde la conexión íntima con el sentido espontáneo de que la vida es valiosa. Claro, quando houveram grandes transtornos, grandes problemas com os pais, transtornos do lugar, tudo isso, né, junto com outros exemplos que eu agora, vai dar nos transtornos do sentido. Y aquí se ocupan las terapias, las logoterapias. Hay E terapeutas, deste tipo de transtornos se ocupam as logoterapias. es decir, ayudan a que la persona se conecte con que la vida es valiosa Quer dizer, terapias que ajudam com que a pessoa se conecte com o fato da vida ser valiosa. o con que hay un para qué vivir. Ou com que exista para que vivermos. Nietzsche, el filósofo, decía, quien tiene un para qué, tiene siempre un cómo. Nietzsche falava, o filósofo do sentido falava, quem tem para quê, tem sempre como. Así que a mí me pareció importante describir este mapa de los trastornos Para mim, pareceu muito importante descrever este mapa dos transtornos, porque explica la lógica de los órdenes del amor. porque explica a lógica das ordens do amor. Y porque nos hace pensar la terapia de las constelaciones como una terapia que trabaja en muchas dimensiones. E porque nos faz pensar a terapia das constelações como uma terapia que trabalha em múltiplas dimensões. No, no es solo una terapia sistémica, no solo es una terapia personal, Não é somente uma terapia sistêmica ou pessoal. es una terapia espiritual o existencial también. Também é uma terapia espiritual ou existencial. Es- bueno, esto. Bom, Esto isso. que en muchos talleres explico y demuestro esto y mucha gente me pide que escriba más al respecto. Así que cuando tenga tiempo en el futuro, igual amplío lo que escribí en Vivir en el Alma, pero creo que, bueno, me alegro que me hayas preguntado sobre esto. Em muitos workshops eu explico e faço, dou exemplos a respeito disso e muitas pessoas me pedem que eu escreva mais sobre isso. Então, talvez eu faça isso e agradeço a você, Luciana, por ter me perguntado essa pergunta. Aqui tem 40 páginas sobre isso, dá para ser um livro. Aqui há 40 páginas sobre isso, poderia ser outro livro. Mas só resumindo aqui, para trazer bem pontual para as pessoas, é que eu sou bem prática, né? Só para. Vou ler todos por ordem aqui. Então, ó, o transtorno de assentimento, que é o dizer não para a vida, não aceitar a vida, gera um transtorno de lugar, que é estar fora de ordem, que gera um transtorno de necessidade, que quando eu estou fora de ordem, eu busco em outros lugares o que eu não recebi lá atrás, então gera problemas de relacionamento de todas as áreas aí.
sí, que gera um transtorno de poder pessoal, onde eu enfraqueço, né? Que gera um transtorno de narrativa, que eu fico justificando porque eu estou naquele lugar, que gera um transtorno de sentido, que é essa desconexão comigo mesma. Aprendi, professor, certinho? No, algunas personas preguntan Um en resumo. qué está en el libro de decir sí a la vida, dizer sim a vida. Está Eso, nesse livro de Ser Sim a Vida, o mapa dos transtornos. sí, sí. Então, dizer sim à vida, né, é o que gera todos os nossos, as nossas questões aí que a gente busca, né, tá muito, a raiz tá lá desalinhada com o não aceitar, né, do fundo da alma, coisas que de fato aconteceram, esse desalinhamento aí. Só mais. Pero es más fácil decir sí a la vida si se vive en Río de Janeiro, si se va a la playa a menudo. Claro, tú lo tienes más fácil, Luciana. Fica, mas ó, Mas é mais fácil falar sim a vida, bora ir pra praia. construir. En español es decir sí a la vida también, porque preguntan. Hã? No, nada, que decía una persona que preguntaba en el chat. Esses dias, traduz ali para ele, Nath. Esses dias alguém perguntou assim: numa caixinha de pergunta, né? Eu sei que a tua família é muito amorosa, mas quem não teve isso? Assim, gente, vocês estão vendo o resultado de um processo de muitos anos, né? É muito fácil. Luciana explica que hace unos días en una de estas cajitas de preguntas de Instagram, ¿no? Una persona le puso, sí, tú debes haber tenido una familia muy amorosa. Y Luciana dice que respondió, bueno, lo que están viendo ustedes es el fruto del proceso, ¿no? Que Claro, no es tan fácil, que no es tan claro. fácil llegar a eso. Muitas dores, feridas de abandono, que eu ainda aprendo a lidar, né? Então hoje as pessoas às vezes olham. Mas é um trabalho profundo e eu sou a prova também de que é possível, né, a gente fazer as mudanças e ter resultados. Que eu já tive nesse lugar de vítima de não ver luz no fim do túnel. Lá atrás, né, já entrei em depressão, já tive muitos movimentos internos bem desafiadores. E aí hoje alguém falar, ai, tá tudo bem na tua vida, que ótimo. Não é bem assim. Não era bem assim, né? Então eu gosto de falar que eu sou uma prova viva de que Está é. bom, está bom, está Entendiste, bom. ¿no, Joan? Creo que Sí, por tu sí, carita sí, entendiste. sí, 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 comprendí, comprendí. Bueno. E só mais uma pergunta, Garriga. Eu queria que tu só falasse um pouquinho sobre as constelações, que muitas pessoas vêm buscar como um movimento milagroso de que a constelação vai fazer alguma coisa, né? Outro dia eu vi tu falando no workshop sobre o impulso interno do movimento. Só relembrar para as pessoas que a constelação é muito mais que isso, né? Mostrar um caminho, que a pessoa precisa caminhar esse caminho. Se puder falar só um pouquinho sobre isso. Bueno, en general, el camino de la terapia, de la ayuda psicológica y psicoespiritual, es, es un proceso, no es un modelo médico-paciente. Bom, em geral, é, é, o processo da ajuda psicoespiritual e psicológica é um processo, não é como no modelo médico de paciente e médico. El médico da el remedio y el paciente lo toma pasivamente. O médico prescreve um remédio que o paciente passivamente toma. Y la constelación no es así. E a constelação não é assim. No, no le damos la constelación y el paciente se la toma como una pastilla. Não é que a gente dá a constelação para o paciente engolir como um. Sino que se crea un espacio para que la persona pueda estar más cerca de sí misma y mirar con más claridad su proceso y su vida. E sim, se cria um espaço para a pessoa poder estar mais perto de si mesmo e assim poder olhar mais diretamente para a sua vida. Eh,
Así que no es un proceso pasivo, sino muy activo por parte de la persona. Não é um processo passivo, e sim muito ativo por parte da pessoa. Pero como vivimos en una sociedad paliativa, Mas como a gente vive numa sociedade paliativa, mucha gente busca el remedio, muitas pero tiene, pessoas pero procuram, tiene dificultades para trabajar consigo mismo. mas têm dificuldades para trabalhar com elas mesmas. Pero cuando lo hacen, enseguida notan un fruto enorme. Mas quando elas fazem esse trabalho, na hora percebem um fruto muito grande, um resultado muito grande. Se toman responsabilidad y propiedad de su vida. Assumem responsabilidade e propriedade diante de sua vida. Por eso yo no me gusta mucho cuando se toma la constelación como si fuera algo muy especial que ha de dirigir mi vida. Por isso eu não gosto quando se coloca a constelação no lugar de algo muito especial que irá dirigir a minha vida. Yo prefiero dialogar con la constelación y seguir mi camino a mi manera. Eu prefiro dialogar com a constelação e seguir o meu caminho do meu jeito. Hay gente que dice la constelación mostró que tenía que casarme con esta persona. Há pessoas que falam, a constelação mostrou que eu precisava me casar com tal pessoa. Y, ¿Y tu cuerpo qué dice sobre casarte con tal persona? E o seu corpo fala o que a respeito de você casar com tal pessoa? Yo no lo haría porque la constelación mostró. Eu não me casaria só porque a constelação mostrou. Solo si crece en mí este movimiento de casarme. Só se cresce em mim esse movimento na direção de casar com essa pessoa. Estoy un poco inquieto porque no sé si Instagram nos va a cortar el live, Eu tenho um porque pouco de estamos... inquietação porque eu não sei se o Instagram irá cortar o nosso live. Não, não vai não. Okay. Não, disse a Lu que não vai cortar. Eso, Dalila, dice Dalila, algunos piensan que la constelación es un oráculo. Claro, esto para mí es un uso muy reduccionista del trabajo de constelaciones. Isso para mim é um uso muito reducionista do trabalho com constelações. Então é isso, meu professor querido. Muito feliz que tu tá É aqui. isso, meu querido professor. Muito feliz que estás aqui. Nath, fala do evento aí final do ano. Eu não sei se ainda dá para entrar naquele ciclo anual, né? Eu faço também um ciclo anual aí com Garriga, que é uma aula mensal ao longo de um ano. Não sei se era só início do ano que entrava, mas fala o que que tem aí para as pessoas poderem estar mais próximo. Muito obrigada, Lu, para poder passar um pouco as informações. Tem o ciclo anual com João de 2025 em andamento. Tem gente escrevendo ainda e assistindo os primeiros 7 encontros. Mês que vem, vamos a lançar o ciclo 2026, que tem como tema o bom amor na vida e na relação de casal. Lindo, sou de falar, muito completo, muito profundo. E temos a alegria, Lu, de receber mais uma vez João este ano, em novembro. Do dia 13 de novembro ao dia 16 é aqui em Vinhedo, São Paulo. E não estou lembrada de cor da data de Porto Alegre, que eu acho que é 7, 8 e 9, né, João? Em Porto Alegre, com a Eliane Macedo Lima. El 7, 8, Gente, é 9 muita de noviembre. Sí.
Perfeito. Então é isso. 789. Como eu coloquei aqui, obrigada que você fixou a mensagem. Quem tiver interesse pode chamar no direct da conta João Garriga Brasil, que a gente passa todas as informações. Eu aproveito para agradecer pela live, foi muito interessante para mim também. Peço desculpas pela minha conexão que estava muito ruim. No, E si tú eres un ángel que has aparecido, Natalia. Muchísimas não, gracias, millones de gracias. Obrigada. um prazer ajudar. Nunca tinha acontecido, meu telefone anunciou que estava muito quente e que ia desligar. Nunca tinha acontecido isso comigo. Foi bom que depois eu pude voltar e estar com vocês. Pero Parabéns Natalia, aí pela live. pero tú dijiste que estaré en Sao Paulo también o no? Sí, sí, Ah, del 13 al 16, isso. vale. 7, 8 ou 9 de novembro, com a Eliane Macedo Lima, em Porto Alegre. De 13 a 16 de novembro, em Vinhedo, São Paulo, e com a possibilidade de participar online o aprofundamento em saúde sistêmica por aqui. Gente, quem puder participar, vá. Eu já, para mim, todo ano que ele vem, tudo eu tô lá, né? Ele diz que as pessoas que, como é que fala, Garriga? Estão te perseguindo. Eu sou uma das que está perseguindo ele. Tú dices que las personas te persiguen, ella es una de las que te persigue. Sí. Gosto moito da túa persecução. Estarei, gente, aproveita a oportunidade, o campo que abre, o conhecimento, a sensibilidade, tudo, assim, é maravilhoso. Se deem esse presente, essa oportunidade que é muito rico tá lá. Tanto, né, para questões pessoais, quanto para quem é terapeuta. Quem é terapeuta nem se fala, né? Tem que estar, não é nenhuma opção mais. Mas, Gracias, gracias. Eres muy amable, ai, Luciana. Muchas gracias. canso de Muito obrigada. propaganda. Então, muito obrigada por aceitar mais uma vez estar aqui. Fiquei muito feliz esse tema tão importante. Obrigada, Nath, querida. Que bom que tu apareceu. Eu achei que para mim tu tava já para mim tu tava certa. Eu botei lá com tradução. Eu nem falei nada para ele, né? Foi uma conversa aqui de comunicação. Não tem problema. As coisas aconteceram do melhor jeito. Tá ótimo. Que ótimo. Bueno. Muito obrigada. Um abraço aos dois. Um abraço a todo mundo. Beijos e abraços, tudo de bom para Rio, tudo de bom para Vinhedo. Já me devia Valinhos. aqui no Rio, passear na praia. A ver si vienes a pasear a Río, Sí, por en algún Río, por momento. la playa. En algún momento. Tchau, tchau. Chao, chao, chao. Gracias, chao.